ouça minhas palavras na voz do profeta Elias. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem que era cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse a ele: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que antes o viam pedir esmola perguntavam: Não é aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam: É ele mesmo. Outros afirmavam: Não, é alguém parecido com ele. Mas ele dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram então: Como teus olhos se abriram? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e me disse para ir à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram: Onde está ele? O homem respondeu: Não sei. Levaram então o homem que tinha sido cego aos fariseus. Era sábado, quando Jesus tinha feito a lama e aberto seus olhos. Também os fariseus perguntaram como ele tinha recuperado a vista. Ele respondeu: Ele colocou lama nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus diziam: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram novamente ao cego: O que dizes daquele que abriu teus olhos? Ele respondeu: É um profeta. Mas os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora via. Chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora ele vê, isso não sabemos. Perguntai a ele: Já tem idade, pode falar por si mesmo. Então chamaram novamente o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: O que ele fez contigo? Como abriu teus olhos? Ele respondeu: Já vos disse e não quisestes ouvir. Por que quereis ouvir de novo? Quereis também tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse aí não sabemos de onde vem. O homem respondeu: Isso é admirável. Vós não sabeis de onde ele vem, e ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta pecadores, mas escuta quem o honra e faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Eles disseram: Tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado e o encontrou. Então perguntou: Tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que fala contigo. O homem disse: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, para que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Quantas vezes caminhamos pela vida como aquele homem que era cego, sem perceber que também precisamos de luz. Cegos pela pressa, pelo orgulho, pelas preocupações e pelas feridas do coração. Jesus continua passando pelo nosso caminho todos os dias, e a pergunta é simples: queremos realmente enxergar o que nos impede de ver a presença de Deus em nossa vida? Muitas vezes é a falta de esperança, outras vezes é o medo de recomeçar. Mas Jesus continua dizendo ao nosso coração: Eu sou a luz do mundo. Quando deixamos essa luz entrar, algo começa a mudar dentro de nós. O peso diminui, a fé volta a nascer e o coração encontra paz. Talvez alguém se pergunte: Deus ainda olha para mim? Se Ele olha, Ele viu o cego à beira do caminho e também vê cada pessoa hoje.
Outra pergunta pode surgir: ainda existe esperança para a minha vida? A resposta é sim. Com Deus sempre existe um novo começo. Quando abrimos o coração, passamos a enxergar melhor as pessoas ao nosso redor. Começamos a perdoar mais, a julgar menos e a amar de verdade. O coração fica mais leve quando escolhe o perdão. E então surge a pergunta mais importante. Se Jesus hoje passasse diante de você e perguntasse se deseja enxergar de verdade, qual seria a sua resposta? Talvez hoje seja o dia de deixar a luz de Deus entrar novamente no coração. Porque quem encontra a luz de Cristo nunca mais caminha sozinho. Eu te abençoo e até amanhã.